Um dos ingredientes da torta capixaba, né, pelo menos da nossa torta capixaba, é o bacalhau. E o bacalhau, gente, é algo que na prática não existe. Esse peixe chamado bacalhau, ele não nada nos oceanos, Não. né? Mas essa é uma história, gente, para doutora em história, especialista em história da alimentação, a Patrícia Merlo, que já está aqui conosco na ponta da linha. Patrícia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Você mergulhar nas águas geladas lá da Noruega, tá? Para fazer essa experiência de choque térmico, você não vai encontrar nenhum peixe chamado bacalhau. Na verdade, é muito importante que a gente entenda que esse peixe, esse nome, na verdade, bacalhau, que a gente fala tanto, né, tão comum por aqui, é um nome de batismo tecnológico. Porque o bacalhau, ele é um resultado do encontro de um peixe específico, que é o gado morrua, que é o chamado bacalhau do porto, que a gente conhece, encontra nos mercados, com o sal e o tempo. Antes do sal, ele era apenas um peixe. Agora, depois que ele passa pelo processo da cura, é que ele se torna essa joia da gastronomia que a gente conhece. Então, é muito importante a gente perceber que há uma diferença. Por isso, falar que um peixe é bacalhau, na verdade, a gente está se referindo à técnica que é utilizada para a conservação desse peixe. E ele pode ser aplicado em diversas espécies, né? Dizem que tem mais de 60, né? Mas Gados. existe uma regulação bem específica, tá? E aí é uma dica pro ouvinte, tá? Essa semana todo mundo desesperado comprando bacalhau, eu sei que eu mandei meu marido ontem cedo atrás disso, tá? De acordo com a lei brasileira, só os peixes desse gênero, gados, Isso tá? aí. Que é o peixe, o bacalhau do Porto, por exemplo, que é o que a gente mais vai encontrar aqui. Também tem o bacalhau do Pacífico. Eles têm direito de ter no rótulo o nome bacalhau. Só eles podem ter o nome bacalhau. Os outros, por exemplo, o site, por muito tempo a gente chamou site de bacalhau. Verdade. Tá? Eles são peixes salgados a seco, ou seja, é a mesma técnica, mas eles não possuem autorização para usar o nome bacalhau, tá? O legítimo é o bacalhau do Porto. Eu vou usar o exemplo do bacalhau do Porto porque é o que a gente consome aqui, tá? Uhum. Existem só mais 2 outros peixes que recebem também autorização para usar esse selo. E uma diferença a gente pode perceber na cor, por exemplo, tá? O bacalhau do Porto, ele faz lascas, ele vai desfiando em lascas, e diferente dos outros, né? Por exemplo, o site, que a gente usa muito para fazer torta, e que dá uma torta excelente. Ele é mais fibroso e ele desfia. Então, na torta ele fica, inclusive, melhor. Então, você não vai comprar, provavelmente, um bacalhau do Porto para poder fazer uma torta capixaba, entendeu? Você estaria usando um peixe muito nobre, inclusive com valor muito maior de compra, que você poderia fazer no azeite, por exemplo, com batatas. Para a torta, o bacalhau site ou outro peixe salgado que passa pelo mesmo processo, dá um resultado muito bom. E, inclusive porque é mais fibroso e porque desfia e não cria lascas. Entendido. Como é que é esse processo de salga? É engraçado que esse processo, ele vem... Mas os vikings foram os primeiros a usar esse processo, não de salga, do tratamento do peixe para a gente chegar na salga. Primeiro, eles começaram a pescar de maneira cada vez mais extensiva, não é, esse peixe, né, que é dessa região gelada. E como conservar isso no mundo sem geladeira, apesar de estar numa região fria, né? Eles botavam para secar no tempo, né, em varais. Mas os bascos, né, vão chegar por volta... os vikings estão fazendo isso por volta do século XI, mas os bascos vão chegar um pouco depois, por volta do século XIII, e eles vão introduzir, então, o sal. Por muito tempo, eles vão manter isso em segredo. Mas os bascos, eles não possuíam reservas de sal.
Então, quando os portugueses, na verdade, começam a navegar no Atlântico Norte e eles começam a capturar grandes cardumes, os portugueses têm à mão aquilo que os vikings não tinham, nem os bascos, em quantidade muito grande, que é o sal. Então, valioso quanto qualquer especiaria nesse período. Então, Portugal acabou se transformando um senhor da salga. E o sal é ouro branco nesse processo. Então, Portugal montou a maior frota de pesca do mundo com sal de melhor qualidade, que é um sal próprio de Portugal, da região de Aveiro e Setúbal, entendeu? Esse sal é o que vai garantir. Então, capturado, depois que ele é viscerado, imediatamente o que você faz? Você vai lá e prepara esse peixe aberto, no formato borboleta, e você coloca sal, grandes camadas de sal e empilha no porão dos navios. Nesse processo, então, a gente vai ter a própria secagem, a desidratação, que mantém a estrutura do peixe, mas em contrapartida, você preserva também as lascas, né? Então, essa é uma técnica portuguesa e é uma técnica de sobrevivência. Para a gente ter uma ideia, era um estoque de carne que vai garantir essas navegações distantes, porque é a garantia de que a proteína não vai apodrecer no caminho, né? Então, o Portugal vai projetar isso para o globo. Eles são os senhores da salga, tá? É importante a gente entender isso. Tanto que quando eles vêm e começam o processo de conquista do território brasileiro, eu vou falar especificamente do Espírito Santo, eles vão encontrar aqui povos que já consumiam mariscos e peixes como parte da sua dieta, mas que usavam uma outra técnica de conservação, que é o moquém. O moquém, a gente já explicou o que é em umas outras conversas, mas só para lembrar, né? A gente vai usar o quê? O calor para desidratar a carne, porque é feito em varetinhas, no fogo baixo. Você preserva a proteína, mas você não tem o sal. Os nossos indígenas não utilizavam o sal. Então, os portugueses vão introduzir o sal. Esse sal era vindo de Portugal para cá. Por muito tempo foi proibido, inclusive, produzir sal no Brasil, tá? Uhum. Mas a técnica, ela vai ser utilizada pelas populações locais para salga em geral dos peixes, porque vai conservar por muito mais tempo. Verdade. Então, o processo da salga começa no mar, como com os portugueses, entendeu? Então, a gente vai ter aí a união entre técnicas de sobrevivência, porque são técnicas de sobrevivência. E é importante a gente perceber isso. Como apesar de outros conflitos, de outras ordens, entendeu? No campo da alimentação, essas técnicas elas vão se unindo na preservação, porque o importante é você manter o alimento, né? É isso aí. E isso era feito para vários outros, né? Hoje a gente está falando aqui do bacalhau, mas a carne de porco era na banha, né? Sim. Agora, olha que coisa interessante. Se não fosse sal português, não teria sido possível que a gente tivesse, por exemplo, essa quantidade de carnes salgadas. Por exemplo, a carne de sol, o charque, que por muito tempo sustentou o interior do Brasil e é até hoje uma coisa muito apreciada. Outras partes de carne que são salgadas e são conservadas, que a gente compra no supermercado. Tudo isso depende dessa técnica, da salga e também da secagem a seco. Uhum. Porque se não for assim, você mantém um teor de umidade que vai levar à deteriorização. Então, o sal é o ingrediente central, mas não apenas. Você tem também todo um processo de acompanhamento desse processo de desidratação. Isso é fundamental. E a introdução do bacalhau no Brasil, então, veio com os portugueses? Com certeza. O que acontece é que a gente tem sempre que lembrar, nessa semana mais do que nunca, né? Quando a gente revisita a tradição da torta capixaba sempre, né? Que a gente está falando de um povo católico, né? E a questão da quaresma, dos dias santos, e os dias santos eram praticamente um terço dos dias que compõem o ano, eram dias em que não se deveria comer carne vermelha, né? E o peixe, portanto, era o alimento normalmente mais utilizado nesses momentos.
E quando eles vêm para cá, eles vão trazer essa tradição. Só que aqui a gente já tem uma população no litoral que come essencialmente mariscos e peixe, porque é o que está à mão, aquilo, e também aquilo que a Mata Atlântica fornece. Então, nesse sentido, se a gente parar para pensar, meio que uma geografia mágica, agora o exercício que eu vou fazer com vocês. Portugal é um país bem pequenininho, ele está no limite da Europa com o Oceano Atlântico. O Espírito Santo tem mais ou menos o mesmo tamanho que Portugal, acho que é um pouquinho maior. Estamos também no limite do Oceano Atlântico, né? Então, esses dois limites, eles se encontram na travessia. E mais do que isso, eles se encontram também nos fazeres, né? Nas reinvenções que vão acontecer dentro desses territórios. Então, a gente vai ter o aproveitamento daqueles peixes que são típicos aqui. Então, por exemplo, a garopa é chamada entre os chefes de cozinha aqui de o bacalhau capixaba. Quando ela é salgada, entendeu? E há uma receita tradicional da muqueca de garopa salgada, com abóbora e banana da terra, enfim, ela dá um resultado muito semelhante ao do bacalhau, do morrua, do bacalhau do Porto, tá? E é um peixe nosso, né? Mas você pode aplicar essa técnica a vários peixes, inclusive peixes bem mais baratos, como a manjuba, como a sardinha, enfim. De maneira geral, os pescadores passam a fazer a salga porque não tem gelo. Então é o jeito que você tem de conservar por mais tempo essa base proteica, né? E a gente está falando de uma comunidade que cresce ao redor do mar. A cozinha mais tradicional do Espírito Santo, ela é litorânea. A ocupação do interior, ela é posterior. Então, a gente tem que lembrar que serão, né, essas vilas, sobretudo ligadas às missões jesuíticas. Então, portanto, o catolicismo está muito presente nessa lógica. Essas vilas, elas têm no peixe a sua fonte proteica principal. É o que os viajantes relatam. Santilé diz que os capixabas comem basicamente peixe e farinha, entendeu? Que quase nem criam porcos. Ele vai dizer isso no pleno século XIX. Olha que coisa curiosa, entendeu? Muito interessante. Porque ele compara com Minas. Ele diz que em Minas se cria porcos, mas aqui não, entendeu? E eu tenho uma hipótese para isso, tá, Fernanda? Que eu não sei como é que tá nosso tempo. Mas eu vou jogar uma pimentinha aí, tá bom? Vocês me dão um serviço, aí eu vou lá e provoco vocês, entendeu? A gente adora isso. E qual é a sua tese? Todo ano a gente faz uma provocação divertida, né? Mas olha só, tem um dado que raramente a gente considera, que é a presença de cristãos novos aqui no Espírito Santo. Cristãos novos são os judeus obrigados a se converter. E aí o que acontece? Os cristãos novos, normalmente, eles se convertiam para não morrer, entendeu? Na Inquisição, ou não perder ainda mais os seus bens. Mas na vida pessoal, eles mantinham a sua tradição religiosa, entendeu? E se você pegar lá na Bíblia, você vai se lembrar que tem um capítulo em Levítico 11, eu estou falando isso para o leitor, que tem um monte de gente aí que conhece bem a Bíblia, entendeu? Que dá uma lista de alimentos que são proibidos e alimentos que são permitidos. E olha que interessante, o peixe que é utilizado para fazer o bacalhau do Porto, né, ele tá, ou a garopa aqui no Espírito Santo, ou a manjuba, ou a sardinha, ele se encaixa perfeitamente nessa descrição do permitido, que tem que ter barbatana e tem que ter escama. Então, olha que coisa interessante, né? O sujeito, ele se mantinha judeu na sua intimidade, mas ele parece para o seu vizinho como um católico muito fervoroso, porque ele vai comer peixe, entendeu? Porque ele está respeitando a quaresma, os dias santos, entendeu? Perfeito. Isso não é algo que a gente nunca pensa, mas há uma cozinha, há uma razão por trás dessa cozinha. Aliás, existem muitas razões, mas é interessante a gente perceber que nós temos uma influência da presença dessas comunidades judaicas expressiva na cozinha do Espírito Santo. Tanto que a torta do interior não leva marisco, porque os mariscos não são consumidos pelas populações judaicas, né? De acordo com a lei judaica, não. Eles são considerados impuros. Como é a torta atravessando a Ilha de Vitória? Tradicionalmente, ela não levava marisco, ela levava o quê? Palmito e bacalhau, entendeu?
dois alimentos legítimos a partir dessa lógica religiosa, entendeu? Muito bom. Ô, Patrícia, os ouvintes aqui estão viajando contigo na história do bacalhau, tá? A Jaque, olha que legal, ela disse que ela trabalhou por muitos anos no consulado norueguês. Sim. E que lá o pescado oficial para chamar de bacalhau é o Gadus macrocéfalo. É o Gadus ou Gadus? Gadus. Gadus. Esse é o do Pacífico. Isso. É do Pacífico. Portugal Ele e Canadá, comum, ela falou, tá? Ele é menos comum aqui no mercado capixaba, tá bom? Não quer dizer que a gente não encontre, mas ele tem uma diferença em relação ao bacalhau do Porto, que é importante perceber, tá? O bacalhau do Porto, ele desfia ele vai soltando em lascas, como eu falei, ele é mais macio. O do Pacífico, ele também solta em lascas, mas ele é um pouco mais fibroso. Há uma diferença na textura, tá? Aqui no Espírito Santo, normalmente, quando a gente encontra bacalhau do Porto, é o do Porto, tá? Que é o Gadus morroa. O primeiro, E tem o bacalhau da Groenlândia ainda, que é o Gadus ogake, não é isso? Porque são só esses três que podem receber o nome de bacalhau. Que era a pergunta da Débora. Quais eram os outros dois que tinham autorização? Você acabou de explicar. Só esses três. Os demais peixes têm que receber no rótulo, pelo menos na lei brasileira, entendeu? Escrito assim, peixe salgado a seco, porque isso é a técnica, entendeu? E aí você tem que dizer qual é o peixe, inclusive, tá? O rótulo deve dar essa informação. Agora, no rótulo que contém a palavra bacalhau, normalmente você diz qual é a espécie, entendeu? É importante também, porque a espécie, ela resulta também em um produto final diferenciado, né? Então, aqui no Espírito Santo a gente encontra especialmente o bacalhau do Porto, entendeu? Esse é o mais consumido entre as três espécies, tá? E também eu acho que o mais reconhecido pelo nosso olhar e pelo nosso paladar, quando a gente experimenta, isso aqui sim é um bacalhau, a gente tem essa mania, entendeu? De olhar e falar, nossa, mas essa posta de bacalhau tá linda. Gente, mas vamos combinar, né? O preço é um absurdo, mas enfim. Mas é um prazer que se dá de vez em quando se pode, entendeu? Senão a gente busca outras alternativas. Fazer a torta capixaba com outros peixes salgados, que usam a mesma técnica da produção do bacalhau, não torna a torta menos torta, ao contrário. A torta é um documento histórico vivo, que a gente pode comer todos os anos e todas as vezes que a gente fizer, porque ela conta desses encontros, dessas adaptações, dessas sobrevivências, enfim, ela conta sobre os ingredientes que são nativos da nossa terra, da Mata Atlântica, da cor que vem do urucum, com a cozinha ibérica, entendeu? Com as inovações, com as tecnologias e com os sabores. O azeite, entendeu? A cebola, o alho, o coentro e, além disso, os ovos. Porque os ovos é que vão dar a estrutura da torta, né? Ó, o chefe Juarez está te ouvindo e falando assim, excelente, Patrícia, entrevista, viu? Obrigada, Juarez, um beijo, meu amigo. E ele está lembrando que a receita original da torta era o peixe salgado e não o bacalhau. Exatamente. Que você falou no início, a garopa, né? Exatamente, porque, assim, não só a garopa, às vezes se usava outro peixe salgado também. E, aliás, em muitos lugares, hoje, sobretudo as pessoas com menor poder aquisitivo, raramente vão usar o bacalhau. Tá? O bacalhau, ele é desde sempre um peixe caro. É importante a gente ter um peixe caro, por quê? Porque o sal era importado, gente. Então, quer dizer, o bacalhau já chega de Portugal aqui. Então, ele é o primeiro grande commodity português, inclusive, já no século XVI. Então, a gente tem que pensar que nessa lógica de um mundo cristão, católico, é muito importante que você crie maneiras de preservar a tradição dentro das condições concretas que você vive. A gente está falando de uma região de mar, de mangue, entendeu? Logo, você aproveita aquilo que está à sua mão, aquilo que está disponível, mas a técnica você utiliza. Então, você chega a um produto que é muito semelhante e que é um produto que acaba se convertendo numa marca identitária do Espírito Santo no decorrer dos séculos de construção desse território mágico, né, que a gente chama de Espírito Santo, né? Abençoado por Deus, né? Abençoado por Deus, isso aí. E
Bonito por natureza, né? Patrícia, né? tem vários ouvintes Sim. me pedindo para você contar a história da cabeça de bacalhau. Vocês não vão encontrar a cabeça de bacalhau, gente. Não adianta. Eu vou logo avisar para vocês. Porque ela é eliminada assim que ele é pescado, tá? Inclusive, no gadoso que é do Pacífico, a cabeça ela é maior do que, né, no que é típico aqui da região do Atlântico Norte, tá? Então a cabeça é maior, então há uma perda maior. Ela é eliminada imediatamente. O que você faz? Você corta em formato borboleta. Sabe quando a gente vai no supermercado e a gente encontra aquelas peças de bacalhau, que hoje quase sempre são cortadas. Mas antes a gente encontrava o bacalhau aberto, né? O peixe aberto, espalmado. Pode perceber claramente que a cabeça foi eliminada. Ela não é aproveitada, entendeu? Eles vão cortar a cabeça do bacalhau, por isso que ninguém nunca viu cabeça de bacalhau, e eles vão empilhar com sal, muitas camadas de sal nos porões dos navios. Uhum. Obviamente, isso não é feito dessa maneira hoje, mas ainda hoje o processo da salga começa no mar, tá? Assim que você pesca, você limpa, imediatamente você já coloca para fazer esse processo de secagem com sal. Porque senão o peixe vai estragar, mesmo em regiões frias, tá? Perfeito. Então, assim, não tem cabeça mesmo não, gente, é difícil achar. As cabeças estão por aí, no fundo do mar, alguém já comeu. Inclusive, é tipo o marido de algumas pessoas ou as esposas, entendeu? Foi fazer alguma coisa e não voltou. É tipo cabeça de bacalhau. Ó, a Fabiola tá dizendo que maravilha esse bate-papo. O Josiel tá dizendo que tá amando tanto essa história de Vitória que ele quer fazer uma visita ao Espírito Santo, viu? Olha, eu acho, Josiel, que você já devia ter feito, inclusive. É de Goiás, ele tá nos ouvindo. Vem pra cá, você precisa conhecer os encantos do Espírito Santo e provar as delícias que a gente produz por aqui, entendeu? A Nívia tá dizendo, olha, que papo maravilhoso, Patrícia. O Ricardo também, gente, como é bom esse papo de alimentação. E Não o é Murilo, gostoso isso? que legal, o Murilo tá lembrando Chacrinha, você lembra, Patrícia? Quem quer bacalhau? Você sabe que o Murilo não ia perder a chance de fazer essa piada, né? Um beijo, Murilo. Olha, Fernanda, eu acho que toda vez que a gente bate papo sobre alimentação, é muito interessante a repercussão que isso dá. Por quê? Porque todos nós comemos, entendeu? Uhum. E tudo isso conta da nossa relação com a nossa casa, com a nossa história, com os espaços em que a gente cresceu, com as nossas memórias, com aquilo que a gente está construindo, inclusive, para o nosso futuro, né? Aquilo que a gente quer, de fato, levar. Então, eu acho que quando a gente revisita a tradição, entende por que ela é do jeito que é importante para a gente entender quem a gente é também no meio desse processo. Eu acho que esse é o grande ganho. E quando a gente tem espaço para falar disso, eu sempre agradeço vocês pelo convite, eu sei que o Juarez sempre fala e é bacana demais o Juarez falando, eu acho que a gente cria outras camadas de afeto com o nosso próprio território, com a nossa história, a gente inclui outros grupos no meio dessa conversa, e eu acho que todo mundo ganha com isso, não é? Excelente. Patrícia, é sempre muito bom poder contar contigo aqui, viu? Obrigada mais uma vez pela colaboração. Estou sempre à disposição. Um beijo grande para quem está assistindo, ouvindo a gente, quem vai ouvir depois no YouTube. E agradecer de novo a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar da história da alimentação e, sobretudo, da conexão que essa história tem com o nosso querido Espírito Santo. Isso. Então, vocês que não conhecem a nossa porta e que não conhecem o Espírito Santo, tá todo mundo intimado a vir conhecer esse lugar tão bonito e com tantos encantos, inclusive gastronômicos, tá? É isso. Excelente. Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês.